Se é segunda-feira, é dia de Eduardo Vanin, que nos faz companhia para começarmos muito bem a semana, juntos para entendermos o que vai direcionar o mercado, o que já está sendo observado ali pelos agentes para dar início a uma nova semana. Eduardo Vanin, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Semana começando com ainda, eu diria, um rescaldinho da última sexta-feira, já que os dados do ProFarmer Crop Tour, que foram acompanhados durante toda a última semana, chegaram, mas depois do fechamento em Chicago. Ainda tem uma ressaquinha desses números que surpreenderam de certa forma, Vanin? É, o pagodinho aí da Crop Tour não foi nada bom. É realmente uma baita produção de soja, 129 milhões de toneladas. Claro, são 7 estados, ainda tem os outros para dar uma olhada. Mas a mensagem é que, pô, baixa ou nenhuma chance de uma revisão para baixo na produtividade agora de setembro. Porque o USDA ele tem o NAS, que é o departamento do USDA que faz esses levantamentos de produtividade, tem dois momentos. Até agosto são dados, são indicadores, modelos climáticos, janela de plantio, etc, etc. E a partir de setembro, daí já são dados de campo. E como o Crop Tour trouxe dados de campo, contagem de vagens, etc, peso ainda não, peso mais para o milho. Ah, e então aí o bicho pega porque provavelmente o USDA não vai revisar para baixo a produtividade. É isso que o mercado está analisando agora. Bom, claro, o USDA é sempre o USDA, é o que vale. Pode trazer? Pode. Mas como o Crop Tour trouxe aí a produtividade para cima e geralmente traz para baixo, tá bom? Geralmente é um. E pro milho também, geralmente é menos do que o USDA. E aí, agora trazendo acima. Aí, quer dizer, coloca um, coloca uma, limita muito essa revisão para baixo. Tá. Agora, isso tem uma força para seguir pressionando esse mercado até quanto? Vanin, ou aos poucos o mercado vai dissolvendo essa informação e vai começar a olhar para um outro cenário ou para outros fatores, porque a última semana, se foi marcada por esses dados do ProFarmer, foi marcada também por uma atuação da demanda bastante presente nos Estados Unidos, né? Então, tem que andar contra o relógio, tem que vender muito, muito, muito rápido. Não é o que está acontecendo ainda. Como você falou, está presente, verdade. Semana passada a China comprou 24 barcos, no Brasil foram 7, o resto nos Estados Unidos. Então, claro, agora o Brasil já sem soja, bem difícil, muito cara, nossa, extraordinariamente cara. E então os Estados Unidos têm que vender. Agora tem que vender num ritmo muito forte. E se a gente imaginar, vamos fazer aqui uma simulação. Vai que o uso da revisa mais uma vez para cima a produtividade, seguindo aí o Profarm. Portanto, ele vai ter que revisar também para cima a exportação. E isso quer dizer, poxa, os Estados Unidos vai vender mais e os Estados Unidos e o Brasil menos durante uma janela. Esse é a grande dúvida. Será que os Estados Unidos vai conseguir vender mais, por exemplo, janeiro, fevereiro, do que o embarque de janeiro, fevereiro, do que o Brasil? Janeiro, sim, claro. A gente vai ter quase nenhuma soja. Fevereiro, é uma dúvida. Depende muito do chinês também, em querer aumentar muito as compras para janeiro, fevereiro. Enfim, a certeza é que a produção é grande. E a incerteza é que os Estados Unidos vai conseguir vender muito e muito rápido. Vani, você falou que a soja brasileira já está bem mais cara. A gente está falando de uma diferença de quanto entre a soja dos Estados Unidos e a soja do Brasil para o comprador nesse momento? Hoje, a soja que vem saindo na exportação aqui no Brasil é a soja do Rio Grande. E ela tem ficado um pouquinho acima custo e frete China, em relação aos Estados Unidos. Essa soja vai continuar saindo, só que não tem muito volume. Portanto, tem que continuar comprando nos Estados Unidos. Soja brasileira, ela chegou a ficar para setembro, embarque de setembro, chegou a ficar 15 centavos mais cara do que os Estados Unidos posto lá na China. Aí diminuiu agora para 10. Mas, enfim.
Tá saindo dos dois, só que, claro, muito mais Estados Unidos. Agora, aí nós vamos lá para a safra nova. Vamos pensar em embarque em fevereiro. Então, já fazendo um ajuste do spread dos futuros em Chicago, o Brasil ainda é mais competitivo que os Estados Unidos, em 60 centavos por bushel. Já foi bem maior essa diferença, chegou a ser de $1, comparando o embarque outubro Estados Unidos e embarque fevereiro Brasil. Deixa eu inverter aqui, ó, né? Embarques outubro, novembro Estados Unidos, mais caro, e embarque fevereiro Brasil, mais barato. Chegou a ser $1, agora diminuiu 60 centavos. E esse tem que ser a salvação dos Estados Unidos, diminuir esse spread a ponto de gerar bastante demanda nessa janela deles, outubro, novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro. Isso na semana passada a gente viu o USA trazer esses anúncios diários de segunda a sexta-feira, né, Vaninha? Há um tempo a gente não via uma atuação tão constante da demanda como a gente viu algumas semanas, não só na semana passada, mas como algumas semanas acontecer, né? Sim, o que vai fazer grande volume nos Estados Unidos seria a presença das processadoras privadas. Certo. Quer dizer, não só para compras para reserva. Ainda está meio tímido, tá bom? Ainda está meio tímido. Saiu agora os estoques na China da semana passada, e estoque de soja, 9 milhões de toneladas nos portos. É recorde. Então, realmente, putz, tem muita soja ainda lá. E é soja que ainda está sendo embarcada no Brasil e está indo para lá. Então, quer dizer, as processadoras privadas na China, algumas já estão comprando, só que nem todas. E na medida que vai aumentando isso, e essa é a grande dúvida, aí vai aumentando essas vendas diárias, que é o que vai dar suporte para o mercado por enquanto. Então, realmente, o que está faltando é essa turma das processadoras privadas na China, em peso, começar a comprar mais nos Estados Unidos. Vanin, como é que isso chega para o planejamento do produtor brasileiro? Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre isso também. Eu queria saber como, a última semana avançou ou não para os nossos negócios, em especial quando a gente olha para a safra 2024-25, porque nós sabemos que ainda tem algum produtor que precisa terminar ali de adquirir os seus insumos, que não avançou muito com as suas travas, né, para um percentual ali da sua safra, para estar um pouco mais seguro, um pouco mais garantido. Como é que você está avaliando os nossos negócios e as estratégias do produtor brasileiro nesse momento pré-plantio? Porque já já vai começar a semeadura da nossa nova safra por aqui, né? Então, é, temos dois cenários, tá? O, travou, comercialização travou. Ela parou nos 18% mais ou menos. O farmer selling aí para safra nova. E, claro, por quê? Porque o preço caiu 10, R$ 12. A paridade de exportação caiu para safra nova. Aí acabou travando. Por exemplo, Mato Grosso, poucos negócios abaixo dos R$ 100, quando lá em julho nós vimos 108, 110, 112. Então tudo isso acabou travando. O produtor está descoberto, tá? Na nossa pesquisa de insumos, 90% já andou. Fertilizante, semente, químico menos, uns 70%. Se você fizer uma conta daquilo que já andou em termos de insumos, esses três, e o que já deveria ter andado de soja para fazer um match, uma equivalência em volume, então tá faltando pelo menos mais umas 20 milhões de toneladas. Então veja, tá atrasado de novo e o produtor assumiu o risco. Não vou vender agora minha soja, comprei já uns insumos e vou esperar uma relação melhor. É um risco, claro que é. Aí a gente vai à seguinte constatação: se for igual a esse ano, onde a paridade caiu, mas o produtor não vendeu. Aí a trading foi lá e teve que pagar o que o produtor estava pedindo. E aí, desde fevereiro para cá, o preço praticado tem sido acima da paridade. Tem variado essa diferença, mas sempre assim. Isso se deve principalmente a
a uma safra menor. Como que vai ser o ano que vem? Essa é a grande dúvida. Devido ao tamanho da safra, talvez não seja possível essa preços acima da paridade de exportação durante o ano inteiro. É um risco, sim. É um risco muito importante. O produtor tem que analisar nesse cenário onde os Estados Unidos vai colher a safra recorde, precisa vender muito, o Brasil também vai para uma safra grande e precisa vender muito ainda também. Preocupante, né, Vani, quando pensamos que há uma necessidade do produtor americano e do produtor brasileiro de venderem muito ainda, porque em algum momento do mercado essas ofertas podem se chocar e trazer uma pressão ainda mais agressiva para os preços, caso a demanda não esteja tão ativa, embora esteja muito presente nesse momento? Com certeza, a pergunta que a gente tem que sempre se fazer, quem é que pode carregar mais? Hum, É sempre os Estados Unidos, por dois aspectos. Primeiro, mais básico, é espaço. Os Estados Unidos têm 600 e quase 80 milhões de toneladas de capacidade. Não é só dentro das fazendas, mas é tudo. Dá para guardar uma safra inteira de soja, de milho e de trigo. Portanto, eles têm capacidade. Segundo, é a pressão que o Brasil tem. É, primeiro, que não tem capacidade. Segundo, é a pressão da entrada da safrinha. É uma particularidade que só o Brasil tem. Vai entrar safrinha em algumas regiões, daí tem que sair com a soja. Não só por espaço, mas também por viradas de programas. Trading vai. Ah, vou virar o meu programa da soja para o milho, e, portanto, você tem que fixar sua soja até final de maio. Acabou. Alguns corredores são assim. Então, veja, aí que o produtor tem que ter consciência, aonde que está o risco dele. E o risco dele está em Chicago, que é o que meus colegas da Agriinvest temos batido na tecla faz tempo. O teu risco é Chicago porque o produtor americano vai segurar de novo. E eu acredito nisso. Que o produtor americano vai vender o que ele precisa, beleza, não preciso mais vender, vou guardar minha soja, meu milho e vamos ver o que vai dar. E provavelmente vai ser assim de novo. Então, ele vai acabar segurando de novo mais do que deveria. E estoque americano maior, Chicago para baixo, certo? bom, Então, sim. o risco é esse. Essa continuidade do movimento de queda em Chicago. E não tem sido acompanhado. Aliás, os prêmios estão valorizando? Sim. Só que numa proporção bem menor. Então, o produtor que está segurando tem que estar com o seu hedge feito, senão é encrenca. Bom, Vanin, como é que você imagina que nós vamos ter essa semana correndo diante dessas informações que o mercado já conhece, mas mais do que isso para o produtor brasileiro, com o andamento do dólar depois das mensagens trazidas ali pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que derrubou o dólar na sexta-feira, e também dos prêmios, né? A que sinais de alerta o produtor brasileiro tem que ficar ligado nesses próximos dias para fazer esse hedge que ele precisa fazer antes que seja tarde demais, né? Precisa estar protegido. O que tem que observar nessas próximas semanas, em especial o produtor brasileiro, olhando para esses outros fatores que compõem os preços aqui no Brasil? Se a gente pensar em bushel, é o seguinte, tem duas coisas. Claro, essas vendas diárias que você comentou, tem que estar ligado, e tem que estar ligado na logística americana. Olha a bucha de novo para eles. Está virando um problema crônico. O rio Mississippi de novo está baixando. E os mapas não são bons. É mais quente, mais calor. Quer dizer, isso gera um custo maior e esse custo vai cair no colo do produtor. E aí, provavelmente, ele vai falar, não, vale muito mais a pena eu segurar e vender em janeiro ou fevereiro do que eu vender agora em outubro e novembro. E é verdade, se você olhar a curva de Chicago e do Bases lá nos Estados Unidos, em vários terminais fluviais, é isso mesmo. Por isso que eu acho que o produtor americano vai vender somente aquilo que ele não consegue guardar e vai guardar o resto. Isso é negativo para Chicago. Então, esse é o primeiro ponto, logística americana. E o outro ponto, falando de câmbio, claro, né? Nós vamos
Tem uma questão histórica aqui. Eu nunca vi. Eu não sou analista de câmbio e tenho pena de quem é, porque, pô, mas é difícil pra caramba. Então é assim, o BC americano vai começar a cortar juros, não sabemos tanto que ele vai cortar, mas com bolsas na máxima, bolsas americanas, na máxima histórica. E imóveis nos Estados Unidos também nas máximas. Calcula só, isso nunca aconteceu. Portanto, vamos pensar, você é um americano, você não conseguiu ainda comprar sua casa, motivo, lá o seu score não dá, ou não cabe na sua renda a, a, a mensalidade, a parcela. Agora os juros vão começar a cair, talvez caia. E você sabe que o preço vai subir. Aí você vai correr para comprar. Então veja, a economia americana vai começar a ter juros, custo do dinheiro mais barato, e os ativos estão nas máximas. Então, não sabemos como é que isso vai se comportar. Podemos ter uma queda muito forte, uma depreciação do dólar contra todo mundo muito grande. E até porque o próximo presidente, seja quem for, o discurso é o mesmo. Um quer gastar mais, o outro quer arrecadar menos, quer cortar juros. Também não ajuda nada. Então, de forma geral, o dólar, a única coisa que segurava o preço do dólar contra todo mundo eram os juros, e os juros vai cair. Então, nós vamos ter um dólar para baixo, né, contra todas as moedas. Ah, o Brasil vai ficar fora da festa? Pomba, vamos ter que ver. Aí é uma questão interna, autonomia do BC, inflação, gasto do governo, essa agenda aí que todo mundo está acompanhando aí. Uma agenda chatíssima, mas importante. Mas, enfim, tem que estar atento, porque esse momento para o dólar é de baixa. O dólar como moeda não tende a perder valor. Ou seja, a gente tem aí dos, né, dois pontos de três que compõem os preços que trazem bastante atenção. Então, é mais uma semana de alerta, né, Vanin? E é bom, para a gente concluir a nossa conversa dessa segunda-feira, que o produtor esteja com todos os seus radares ligados, principalmente nesse pré-safra. Então, para finalizar a nossa conversa semanal, nossa conversa dessa segunda-feira, é mais uma semana para ficar muito, muito atento. Muito atento, exatamente. E claro, né? Tem que avaliar. Várias regiões ainda estão com lucratividade interessante. O Tá? custo caiu. Então, o produtor tem que ser racional nesse momento, onde aquilo que foi, nos últimos anos foi uma lucratividade muito boa. Então, agora, um ano mais magro. Tem que ser menos, vamos pensar assim, menos otimista e mais racional. Bom, vamos então acompanhar. Semana que vem tem mais Eduardo Vanin voltando conosco aqui no Bom Dia Agronegócio para entendermos como é que foi essa semana, como será essa semana e o que o produtor ainda tem de ficar atento para a próxima. Vanin, sempre bom receber você às segundas-feiras aqui para a gente começar juntos a semana. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Boa semana para você, bom trabalho. Opa, beleza. Um abraço a todos, amigos, e vamos lá. Vamos planejar. Essa é sempre necessário. É isso mesmo. Obrigada, Vanin. Um abraço para você. Até segunda-feira que vem, meu amigo. Obrigada.